comigo assim: a colheita da fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Existe uma colheita programada, reservada para os fiéis na terra. Você crê e recebe? Amém? Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Eu vou ler até o verso 10. Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Diga comigo, nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assinam, e para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto, e quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Até aí. Mas deixa a sua Bíblia aberta, nesse capítulo, nesse texto, porque eu vou ler alguns versículos ainda relacionados a esse capítulo e essa história, mas é uma história muito interessante, é uma história muito conhecida, onde expressa a postura de um homem de Deus inserido numa terra estranha, inserido numa terra distante da sua terra natal e também da sua fé primeira, né? Daniel era um judeu que foi levado à Babilônia, até então, no governo de Nabucodonosor, ainda jovem, um jovem rapaz, naquele primeiro grupo, dos 3 grupos que foram deportados para a Babilônia, Daniel foi levado no primeiro grupo. E ali ele foi educado naquele lugar, naquela cultura, ele foi ensinado, e a Bíblia também nos fala que mesmo sendo educado, mesmo sendo ensinado, exposto àquela cultura, ele não se contaminou. Muito bem, anos se passaram, a Babilônia caiu, levanta-se outro império, né, o Medo-Persa, que assume então
o reinado, e aqui no capítulo 6 nós estamos com o rei Dario, né, que está então no comando. E a Bíblia fala que Daniel é colocado num lugar de destaque, num lugar de honra. As províncias eram governadas por alguns homens que eram escolhidos pelo rei para ocupar esse lugar de liderança. E é interessante que, de todos eles, o rei separou 3 mais importantes, ou mais fiéis a ele. Daniel estava entre esses 3. Dos 3, o rei estava pensando em levantar um, para ainda ser a boca dele, aquele que responderia imediatamente a ele. Desses 3, a Bíblia fala que o rei estava pensando em quem? Daniel. Por quê? Não era à toa, não. Porque ele era, ou melhor, ele foi encontrado fiel. Foi encontrado como sendo um homem íntegro, como um homem honesto. Apesar de estar numa terra estranha, apesar de estar num lugar estranho, onde a fé oficial não era a fé do Deus de Israel, a postura de Daniel não mudou. Ou seja, apesar dele estar num ambiente diferente, a sua postura era a mesma, aquela que os pais dele haviam ensinado. A fé que ele foi educado até ele sair ou ser levado à Babilônia, era a fé que ele mantinha. E aí alguns vão dizer que nessa época aqui Daniel estava com cerca de 80 anos. E realmente faz sentido se você entende que ele foi levado na primeira deportação à Babilônia. O cativeiro da Babilônia, só o cativeiro da Babilônia dura 70 anos. Então você pode imaginar aí que a idade de Daniel era pelo menos mais do que 70 anos. Alguns vão dizer que era cerca de 80 anos. E mesmo passando esse tempo todo, Daniel é achado fiel. E aí você e eu hoje somos chamados a entender esse caminho, a entender essa postura. O que colhemos ou o que colheremos através de uma vida de fidelidade? O que você pode colher através de uma postura estável, constante em relação a Deus, apesar do ambiente difícil que talvez você viva? Quem sabe o seu ambiente difícil representa a sua casa, a sua família. Quem sabe lá na sua família você é o único que confessa Jesus como seu Senhor. Quem sabe esse ambiente difícil representa o seu ambiente de trabalho. Quem sabe esse ambiente difícil representa a sua faculdade, o lugar onde você estuda. Não sei o que esse ambiente difícil representa para você hoje. Quem sabe é ali a sua vizinhança. Eu não sei onde Deus te colocou, querido. Eu não sei onde Deus permitiu que você estivesse. Mas uma coisa eu sei, Deus permitiu que você estivesse ali para que ali você manifestasse a presença e a fé nele. Para que você não se corrompesse, para que você desse um bom testemunho, para que ali você manifestasse frutos de fidelidade. Amém? Isso faz muito sentido quando você olha, por exemplo, para o Antigo Testamento. O Salmo 119, 30, o salmista diz o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. A palavra fidelidade no hebraico é emuná, significa estabilidade. Ou seja, alguém que se mantém firme, estável, apesar do ambiente instável. Alguém que cria raízes profundas. E aí uma pessoa com boas raízes, com raízes profundas, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir as situações. Essa pessoa está enraizada, ela está estável naquele solo.
convicto do seu posicionamento. E aí você vai para o Novo Testamento, você encontra, por exemplo, a palavra fidelidade numa das características do fruto do Espírito. Se você for ver lá a relação, em uma dessas características é a fidelidade, que pode também ser traduzida como fé. Então, no Novo Testamento, a palavra fidelidade, ela tem a ver com uma convicção que produz, que é gerada da fé. Ou seja, não é uma convicção que é gerada só do teu pensamento, do teu conhecimento. Não é uma convicção que é gerada de uma informação que eu recebi ou que alguém me falou. Para Paulo, a fidelidade ou a fé é uma convicção gerada dessa manifestação de fé, dessa conexão com Deus. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Então, querido, para resumir esses dois conceitos, eu diria que fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e seus propósitos, apesar das circunstâncias. Então, diga comigo, fidelidade é manter minhas convicções sobre Deus e seus propósitos, apesar das circunstâncias. Isso me leva a dois conceitos. O primeiro é que as circunstâncias não mudam você. O segundo conceito é que as circunstâncias revelam você. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que as circunstâncias não nos mudam porque nós não somos direcionados por elas. Aqueles que decidem viver a sua vida em fidelidade não são alterados pelas circunstâncias, mas as circunstâncias têm o poder de revelar o que há dentro de nós. Por exemplo, nesse momento aqui, as circunstâncias não mudaram a postura de Daniel em relação a Deus. Ele continua a mesma pessoa, fazendo o que ele já era acostumado a fazer, que era orar 3 vezes por dia no seu quarto, ao Deus de Israel, mesmo estando numa outra terra, mesmo vivendo um ambiente difícil. Então, as circunstâncias aqui, que eram umas circunstâncias opressoras, não mudaram Daniel. Só serviram para revelar o Deus que Daniel servia. Querido, em nome de Jesus, eu quero profetizar que as circunstâncias da sua vida só vão servir para revelar a sua fé e o Deus que você serve. Você não vai se dobrar às circunstâncias, elas não vão alterar a sua vida, você não vai viver uma agenda de preocupação, de desespero, em prol de resolver problemas. Não, você vai viver um estilo de vida baseado na fidelidade, e a sua fidelidade a Deus, ela vai te proteger, ela vai te guiar, e você vai se posicionar dia a dia ao Deus que te chamou, independente do ambiente que você vive ou serve. Amém, querido? Então diga comigo, as minhas circunstâncias vão revelar o Deus que eu sirvo. Isso é muito forte, é muito poderoso, porque nós não somos escravos das circunstâncias, nós não somos levados pelos problemas, nós não somos levados pelas notícias ruins, elas vêm sobre a nossa vida, porque nós somos humanos, nós estamos nesse mundo e como habitantes desse mundo, nós estamos sujeitos a todo tipo de situação, mas em nome de Jesus, as nossas tempestades, as nossas circunstâncias, elas vão revelar o que Deus gerou em nós como fé, elas vão revelar o milagre, elas vão revelar a abundância, elas vão revelar o Deus que nós servimos. E você sabe da história. A história é a seguinte: quando Daniel, então, foi destacado entre os outros, isso gera conflito, isso gera inveja. Então, os outros governantes, eles se juntam, dizendo assim, a gente tem que parar esse homem aí, porque daqui a pouco ele vai assumir completamente o reinado, e o rei está ouvindo demais Daniel. Então, a Bíblia diz que eles se juntam e fazem, então, a cabeça do rei.
contra Daniel. Eles induzem o rei a estabelecer um decreto que ninguém mais, durante os próximos 30 dias, poderia fazer qualquer tipo de oração a qualquer outro Deus que não fosse a ele mesmo. Maravilha, né? Humilde esse rei, né? Ele caiu nessa. E ele então estabelece esse decreto, e aí vem então a postura de Daniel, que não parou de orar, mesmo sendo proibido de orar. Mesmo as circunstâncias o levando para tomar uma atitude, ele toma a atitude que Deus havia direcionado sobre a vida dele. Qual tem sido a sua postura, querido, nos dias de hoje? Você tem sido pressionado a tomar uma decisão? Você tem sido pressionado a fazer alguma coisa, mas você entende que não é aquilo que Deus tem para você? Qual é a postura que você tem assumido nos dias de hoje, nos ambientes que você está? Algumas coisas que eu quero compartilhar com você sobre a vida de Daniel e sobre a colheita da fidelidade. Como viver uma colheita de fidelidade, de uma postura de fidelidade, apesar das circunstâncias. Primeiro, eu preciso entender que a minha fidelidade a Deus é uma escolha de posicionamento. Diga comigo, é uma escolha de posicionamento. O verso 10 diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Quer dizer, ele não inventou aquela atitude para provocar os outros governantes. Ele não foi um provocador. Ah, não é para orar? Então tá bom, vamos ver. Ele não é aquele cara que bate no peito e diz assim, ó, eu vim aqui, vou desafiar vocês. Não, a minha impressão que eu tenho de Daniel é que ele simplesmente manteve o que ele já costumava fazer. Era uma rotina, era um hábito de Daniel, como um bom judeu, orar 3 vezes ao dia. E aí, o texto continua, né? E ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ou seja, mesmo diante de um decreto real, ele decide se manter fiel. Eu acho muito interessante que ele ora de janelas abertas. Aí eu quero fazer uma analogia para a gente aqui. Como é que você tem vivido, querido, a sua vida cristã? Como é que estão as janelas da sua vida? Elas estão abertas? Todo mundo tem acesso à sua vida cristã? Ou você vive tipo um agente secreto dos céus? No seu trabalho você não pode se identificar porque vão te descobrir. E se encontrar aquela pessoa na igreja, deu ruim, porque ele vai saber que eu sou crente. Aí ele vai saber que aquela minha postura lá no trabalho foi meio esquisita em relação à fé que eu sirvo. Tem gente que vive não um posicionamento, mas vive a vida cristã como um esconderijo. É interessante essa ideia de orar com as janelas abertas. Ou seja, Daniel não tinha nada a esconder, apesar de ele estar no andar de cima, mas ele abria as janelas. E tanto é que os outros governantes, ao investigar, perceberam que Daniel orava ao Deus de Israel. E foram lá falar com o rei. Ou seja, eu quero dizer para você que fidelidade é uma escolha de posicionamento, independente do ambiente, do lugar e da circunstância. Grave isso no seu coração. A fidelidade de Deus é um atributo. Ou seja, Deus é fiel. Ele não muda. O caráter de Deus é imutável. A bondade de Deus é imutável. Tudo que Deus faz é baseado em sua fidelidade. Amém? Mas a sua fidelidade a Deus é uma escolha. A fidelidade de Deus é um atributo. A sua e a minha fidelidade a Deus é uma escolha de posicionamento.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que nós não nascemos fiéis. Nós não somos fiéis por natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa. Então, todos os dias eu preciso trilhar o caminho da fidelidade. Todos os dias, se eu quero viver os atributos, aliás, a colheita da fidelidade, eu preciso escolher pelo caminho e pelo posicionamento da fidelidade. Em todos os ambientes, em todos os lugares. E vale a pena, querido, escolher o caminho da fidelidade. Você vai ver aqui hoje que há uma colheita reservada para os fiéis. Tiago 1,12 vai dizer o seguinte: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Querido, há um prêmio, há uma recompensa reservada para você e para mim. Então o texto diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Todas as vezes, grave isso, que você, diante de uma situação, diante de um momento que você está vivendo, diante de uma circunstância, escolher se posicionar na fidelidade a Deus, você será surpreendido pela fidelidade de Deus. Então, sustente a sua fidelidade a Deus, e a fidelidade de Deus sustentará você. Amém? A escolha de Daniel o levou para a cova. Ou seja, não é tão simples assim escolher o caminho da fidelidade. Porém, a fidelidade de Deus para com Daniel o livrou na cova. Deus é fiel. E você é chamado a se posicionar em fidelidade. Amém, querido? Amém? A segunda coisa é que uma vida de fidelidade, ela tem o seu preço. Diga comigo, tem o seu preço. A Bíblia fala no verso 16 e 17 que o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Por quê? O rei, ele se simpatizava com Daniel. A Bíblia fala que ao saber da situação, o rei se entristece muito, ele fica a noite inteira acordado, em jejum, ele tem a sua alma muito triste, por conta de saber que Daniel, o seu homem de confiança, teria que ser jogado na cova dos leões, porque ele já tinha assinado o decreto. Ele não podia voltar atrás. E aí a Bíblia fala então que Daniel foi jogado na cova dos leões. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Quanto é que custa uma vida de fidelidade? Ela tem o seu preço. Não acha você que ser fiel a Deus traz tranquilidade para a nossa vida? Não acha você que ser fiel a Deus ela traz conforto? Não, Daniel foi dormir como um alto governante daquele reino, e ele acorda na cova dos leões praticamente. Ou seja, a fidelidade a Deus, ela tem o seu preço, ela não está isenta das oscilações. O problema é que nós muitas vezes não queremos pagar esse preço. Queremos ganhar, queremos receber, queremos viver grandes bênçãos, queremos viver grandes coisas, mas não estamos dispostos, muitas vezes, a desenvolver e a escolher um caminho de fidelidade. Jesus já falava aos seus discípulos, diante de uma grande multidão, estava lá a multidão reunida, os discípulos reunidos ouvindo Jesus, ele dizia o seguinte: olha, quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder, e quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Você está disposto a perder para ganhar, querido? Você está disposto a abrir mão, quem sabe, do seu conforto, a quem sabe da cultura que você recebeu,
a quem sabe dos ensinamentos que você recebeu, para investir a sua vida, para glorificar a Deus? Você está disposto a não andar necessariamente ao lado do conformismo, mas estar comprometido com a vontade de Deus nessa terra? Isso vai custar caro, ou melhor, isso pode custar caro para você. Mas, por outro lado, há recompensa. Amém? Mas até onde você está disposto a caminhar em fidelidade? Até onde você está disposto a lutar por um caminho de fidelidade a Deus? Até onde você está disposto a se posicionar, ainda que isso gere muitas consequências para a sua vida? Ainda que isso gere até conflitos internos, ou até mesmo na sua própria família, ou até mesmo na sua própria casa. A Bíblia fala que nós colhemos aquilo que nós semeamos. É inevitável isso. A colheita, ela vem da nossa semeadura. Se você semeia uma vida de fidelidade, você colherá frutos dessa fidelidade. E não serão frutos tranquilos, não serão frutos fáceis, não serão frutos necessariamente, não serão resultados que você espera. Porém, você colhe daquilo que você semeia. Daniel, ele decidiu pagar o preço da sua fidelidade e ir até o fim por ela. Deus está te chamando nessa noite, onde você está, Ele está te chamando a permanecer no caminho da fidelidade. Ainda que você não esteja vendo o futuro, ainda que você não veja saída, se você está no caminho da fidelidade, permaneça nele, porque é nesse lugar que você será abençoado pelos céus. E aí, eu vou então pelo terceiro princípio. Então, a primeira coisa é que a fidelidade, ela é um posicionamento, não é natural, é uma escolha, é intencional. Todos os dias, eu escolho o caminho da fidelidade, como disse o salmista. Num segundo momento, eu disse para você que a fidelidade a Deus, ela tem um preço. Ela tem um preço. E aí, você está disposto a pagar esse preço? Sabendo que, ao viver essa realidade, você estará agradando a Deus, você estará honrando a palavra de Deus, você estará honrando o chamado de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, é que a sua fidelidade a Deus, ela trará a honra abundante dos céus sobre você. Diga comigo, a minha fidelidade a Deus trará honra abundante dos céus sobre mim. A honra chegará até você, querido. A honra alcança aqueles que são fiéis. A fidelidade gera honra. A fidelidade gera recompensa. O verso 22 diz o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. E eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Olha que coisa linda, e não é porque os leões não estavam com fome, não, querido. Os leões estavam famintos, porque depois a Bíblia fala que o rei mandou todos aqueles que tinham feito o complô contra Daniel, ele mandou para a cova e os leões nem esperaram os corpos chegar lá até eles agarraram aqueles homens nos ares mesmos e começou a devorá-los. Os leões não tinha jejum para leão, não. Ele estava com fome mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A sua fidelidade a Deus, ela trará a honra dos céus sobre você. Daniel não escapou da boca dos leões porque os leões não estavam com fome. Ele escapou da boca dos leões porque Deus fechou a boca dos leões. Há uma diferença muito grande nessa história. Deus fechou a boca dos leões na cova.
Ou seja, em outras palavras, Deus honrou Daniel na cova. Deus honrou a postura de Daniel, de fidelidade, na cova. Mas preste atenção, Daniel foi até o fim. Daniel foi até o último momento. Quando decidimos o caminho, ou pelo caminho da fidelidade a Deus, entenda isso, a autoridade do céu nos protege. Você não precisa, querido, se preocupar. Se você está no caminho da fidelidade, é claro que as preocupações vão vir, é claro que as incertezas vão vir, mas entenda uma coisa, você precisa descansar no Senhor e entender que o caminho da fidelidade gera honra. Ele gera honra. O diabo, ele é o seu tentador, mas ele não pode ser o seu executor. Se você não der oportunidade, não der permissão, ele está impedido pelos céus de tocar em você. 1 João 5,18 diz que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Permaneça fiel, e a fidelidade de Deus o honrará nessa terra. Não abra mão dos princípios, não abra mão da vida que Deus tem para você, não abra mão do que Deus entregou para você na luz, não abra mão do que Deus preparou para a sua vida, permaneça até o fim, Deus honrará a sua postura, a sua fidelidade, entenda isso, a Deus, ela irá incomodar as trevas, vai incomodar as trevas, certamente isso vai provocar alguma reação em alguém, certamente alguém vai perceber em você alguma coisa e vai tentar alguma coisa contra você, ou alguma circunstância, alguma coisa vai ser provocada na sua vida, mas é contra os fiéis que os leões do inferno se levantam. A Bíblia fala que o diabo anda como um leão em nosso derredor, mas junto aos fiéis está o leão da tribo de Judá. Ele te protege. Segunda Tessalonicenses 3,3, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e guardará do maligno. Apocalipse 2,10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Salmo 126, 5 e 6, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você provará de uma colheita de fidelidade, você provará de honra, não é você que vai correr atrás da honra, é a honra que vai alcançar você. Não se preocupe com a honra, querido, não se preocupe em ser lembrado, não se preocupe em ser honrado na terra, se preocupe em ser fiel e a honra te alcançará. Eu aprendo com Daniel que a honra bate à minha porta. Eu aprendo com Daniel que uma postura de fidelidade na terra gera honra nos céus. Então, em nome de Jesus, você é convidado nessa noite a colher honra através da sua fidelidade. Não procure os caminhos mais fáceis, não procure os caminhos mais tranquilos, porque nem sempre esses caminhos, eles são os caminhos de Deus para a sua vida. Quando Deus libera o povo do Egito, eles tinham que passar por um caminho longo e penoso até alcançar a terra prometida. Aquela geração morre no deserto, a geração seguinte passa 40 anos trilhando no deserto para alcançar então aquela terra prometida. Não é o caminho mais fácil, nem sempre é o caminho mais fácil, o caminho de Deus, mas é o caminho certo. Querido, em nome de Jesus, de alguma forma, aprove Deus te trazer aqui nessa noite para dizer o seguinte, para te lembrar: mantenha-se no caminho da fidelidade. Não abra mão dele. Não abra mão dele. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero terminar e orar com você lendo os versículos 26 e 27. Como é que termina essa história? Os versos 26 e 27 do capítulo 6 diz o seguinte:
estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. O Deus de Daniel, o seu Deus, o meu Deus, livra e salva. O nosso Deus faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Querido, Daniel viu, Daniel viveu, Daniel testemunhou dos feitos de Deus na sua vida pelo caminho de fidelidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Faz assim, ó. Em nome de Jesus, eu profetizo que você verá, você viverá e você testemunhará dos feitos de Deus na sua história pela sua escolha de fidelidade. Você verá. Vão ser sinais visíveis. Você vai ver Deus agindo. Não vai agir no esconderijo, não. Não vai agir e você não vai ficar sabendo, não. Não, querido, você vai ver. Assim como Daniel viu os sinais, você verá os sinais. Você verá os sinais. Você não só verá, como aquele povo que morreu no deserto, ou até mesmo como Moisés que viu a terra, mas não entrou nela. Você verá e você viverá os sinais. Os sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome vocês verão e viverão coisas novas. Em nome de Jesus eu declaro que você não só verá, mas você viverá. Você viverá os sinais. Você viverá os sinais, você viverá os sinais, o seu casamento viverá os sinais, a sua casa viverá os sinais, a sua empresa viverá os sinais, a sua saúde viverá os sinais, as suas emoções viverão os sinais, você viverá os sinais de Deus. E você testemunhará, porque não existe sinal de Deus para nós que não seja uma testemunha. Deus não quer te abençoar, querido, para ficar em você. A Bíblia fala que aquele rei, ele viu o que Deus tinha feito na vida de Daniel. Ou seja, a postura de Daniel testemunhou, não sobre ele, mas sobre o Deus dele. Ele diz, ele livra, ele salva, ele faz maravilhas e sinais nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Eu creio em nome de Jesus que o seu testemunho vai apontar para os céus. O seu testemunho vai dizer o seguinte: não tem a ver comigo, é Ele me livrou, Ele respondeu, Ele curou, Ele abriu a porta, Ele fez sinais e maravilhas, Ele provocou isso. Você testemunhará, querido, dos feitos de Deus. Não tem a ver com você nem comigo, tem a ver com o que Ele quer fazer. Então mantenha-se fiel, e você verá, viverá e testemunhará. Em nome de Jesus, eu creio que a sua circunstância de hoje será o seu testemunho de amanhã. Eu creio que o seu desafio de hoje será o seu testemunho de amanhã. Em nome de Jesus. O caminho, ou melhor, a colheita da fidelidade o aguarda. Há um fruto de fidelidade esperando por você. Não importa o tempo que isso durar, o que importa é a quem isso vai manifestar. E isso vai manifestar a glória e o poder de Deus na sua vida. Enquanto isso, Deus está fechando bocas de leões. Enquanto isso, Deus está
promovendo o nome dele através da sua vida. Enquanto isso, Deus está provendo o que você precisa. Querido, o país pode estar em crise, a economia pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. E os céus é que determinam a nossa vida. Quero orar por você nessa noite. Quero profetizar sobre a sua vida nesse lugar. Quero declarar que o Deus de Daniel é o seu Deus. E se o Deus de Daniel, que não mudou, fechou a boca de leões no passado, Ele continua fechando a boca de leões no presente. E quero declarar que o leão da tribo de Judá, querido, já se levantou em respeito à sua vida. Já está à frente da sua batalha. Você está aqui, mas Ele já está lá. Ele já está lá, abrindo caminho, providenciando coisas novas. Ele está lá, promovendo milagres, para que você possa acessar o que dos céus é presente para você. Quero orar com você, por você. Então quero convidar você a sair do seu lugar, vir para cá. Nós vamos ter um tempo com Deus de oração. Quero profetizar sobre a sua vida. Quero convidar aqui os pastores para estar aqui com a gente. Quero profetizar sobre a sua vida. Saia do seu lugar. O Deus de Daniel está aqui. O mesmo Deus que agiu lá atrás, Ele está agindo hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Permaneça firme. Permaneça firme. Ainda que essa situação esteja difícil para você, ainda que essa situação esteja te oprimindo, ainda que essa situação esteja pressionando você, permaneça firme. Permaneça firme. Há uma colheita de fidelidade reservada para a sua vida. Há uma colheita de fidelidade reservada para a sua história. O leão da tribo de Judá já está rugindo. O leão da tribo de Judá já está indo em teu favor. O leão da tribo de Judá já está devorando tudo aquilo que se levanta para tentar destruir a sua vida. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Assim que eu luto minhas guerras. Declare isso. Declare isso nessa noite. Eu creio que a morte venceu. Declare. Minha voz levantarei em louvor a ti, meu Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor a ti, meu Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim.
Aleluia. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Porque eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou. Aleluia. Eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir os seus olhos espirituais nessa hora. Mantenha os teus olhos carnais fechados, mas abra os teus olhos espirituais. Perceba o Senhor movendo neste lugar. Perceba a palavra de Deus gerando vida na tua vida. Deixe que a palavra de Deus gere revelação ao seu coração em nome de Jesus. Muitas vezes você tem lutado com as suas batalhas com as suas armas. Você tem lutado com as ferramentas que você recebeu até aqui. Mas esse é um tempo de honra. Esse é um tempo de você ver a palavra de Deus ser honrada na sua vida. Esse é um tempo de você ver as promessas de Deus ser honrado na sua vida. Esse é um tempo do Senhor mesmo ser honrado na sua vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ministrar a Deus sobre toda batalha, sobre toda peleja, sobre toda oposição. Nós, em nome de Jesus, ó Pai, em Teu nome damos ordens, ó Deus, a tudo aquilo que tenta atrapalhar, tudo aquilo que se levanta como um leão para devorar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Fecha a boca do leão, Senhor, em nome de Jesus. Fecha a boca do leão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós uma ousadia e uma coragem extraordinária de orar de janelas abertas, de orar de janelas abertas, de deixar bem claro para o mundo inteiro, para os céus e para o inferno, que o Senhor é Deus e que a nossa vida está nas mãos dEle. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos avançar. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa esperança. E em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a sua vida olhos abertos.
Será que você pode colocar a mão sobre os seus olhos? Coloca a mão sobre os seus olhos. Em nome de Jesus. Olhos abertos, olhos abertos. Para de ver segundo a carne. Para de ver segundo a carne. Para de se deixar influenciar pelo que os teus olhos carnais veem. Deus, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Que venha a revelação plena da tua vontade. Abre os olhos. Abre os olhos em nome de Jesus. E veja que você faz parte do time vencedor. E que nem mesmo a morte pode separar do amor de Deus. Nada, nada, nada pode interromper os planos de Deus na sua vida. Agora põe a mão sobre os teus ouvidos. Sobre os teus ouvidos. Ouvidos abertos em nome de Jesus. Ouvidos abertos em nome de Jesus. Ouvidos abertos, que a nossa audição espiritual seja ativada em nome de Jesus. E que a tua palavra seja como o som de muitas águas. Som de muitas águas. Som de muitas águas. Som de muitas águas. Inconfundível. 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 Você não é como onda que o vento leva para lá e para cá. Você está firmado na rocha e é a palavra de Deus na sua vida que te orienta. Não é o que os homens dizem. Não é o que Satanás sorrateiramente sopra sobre os seus ouvidos. É a palavra, a palavra, a palavra. O verbo de Deus está criando coisa nova na sua vida hoje. É a palavra, é a palavra. Em nome de Jesus. Agora põe a mão sobre a tua boca, em nome de Jesus. A nossa boca está cheia das grandezas de Deus, em nome de Jesus. Porque o nosso coração está no Senhor. A nosso coração está no Senhor. O nosso coração está no Senhor. Então, Deus, nós queremos que o Senhor libere a boca dos teus filhos para profetizar. Libere a boca dos teus filhos. Libere a boca dos teus filhos. Então agora tira a mão da boca e profetiza. Vai, abre a tua boca. Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua família. Vai, profetiza. Abre a tua boca. Se você fala em mistérios, fale em mistérios. Profetiza. Profetiza. A tua boca está cheia das grandezas de Deus. Santo, 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 santo. Agora olha para as tuas mãos, olha para as tuas mãos. Erga as suas mãos aos céus, porque elas estão cheias. As suas mãos estão cheias, em nome de Jesus. Recebe graça e provisão. Recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade para abençoar, em nome de Jesus. A autoridade para abençoar, em nome de Jesus. Você pode erguer a mão sobre o irmão que está do teu lado e abençoa a vida dele, em nome de Jesus. Abençoa, abençoa, abençoa. E os nossos pés serão velozes. Os nossos pés serão velozes para fazer a vontade do Senhor. E ao final de todas as coisas dirão, como nos dias de Daniel, que todos temam o Senhor, que todos adorem ao Senhor. Porque o Deus do João, o Deus da Maria, o Deus do Antônio, o Deus do Felipe, o Deus da Cíntia, o Deus da Raquel, o Deus desse povo faz grandes coisas. Aleluia!
Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Oh. Diga comigo assim: e toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração é do Senhor, Rei da glória, Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.